Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Denis o Católico. Somos acusados, os católicos são acusados de idolatrar Maria, idolatrar os santos anjos, né, que a gente tem a veneração por eles, e também de adorar os santos e São José e a Santíssima Virgem Maria, como eu falei. Mas existe uma idolatria por parte daqueles que acusam a igreja de tal pecado, né, que é o pecado de adorar um Deus falso, um Deus que não é o Deus verdadeiro, em detrimento do Deus verdadeiro. E na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, a primeira carta, no versículo 10, vai dizer assim: a cobiça é a raiz de todos os males. Dependendo da tradução bíblica, vai estar o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele diz: por entregar-se a ela, a cobiça, alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: portanto, mortificai tudo o que em vós pertence à terra, fornicação, impureza, paixão, concupiscências, avareza, que é uma espécie de idolatria. A cobiça é uma idolatria, a avareza também é uma idolatria. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, é dito o seguinte: pois deveis saber que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, veja, avarento, que é uma forma de idolatria, receberá herança no reino de Cristo e de Deus. E no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 6 de São Mateus, São Mateus capítulo 6, versículo 24, vai ser dito o seguinte, saindo da boca do próprio Jesus: ninguém pode estar a serviço de dois senhores, ou amar dois senhores, pois ou odeia um e ama o outro, ou agradará a um e desprezará o outro. Jesus diz: não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro, ou de mamon. Então, a internet está cheia de coaches querendo ensinar como ganhar dinheiro e como fazer fortuna. E muitas vezes esses coaches acabam levando muitas pessoas a pensar que se tornarão ricas por aquilo que eles ensinam. Existem alguns que dissimuladamente vão dizer que nem pedir dinheiro sabe, mas nós sabemos que são especialistas em tal obra. E outros que aquilo que eles condenaram, eles passaram a fazer. Então, deixa você aí com o vídeo, vai ouvindo. Se for necessário eu falo mais alguma coisa, se não, deixa o vídeo acontecer. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É isso. Se tem alguém que não sabe nem... Mas deixa quieto, né? Deixa pra lá. Eu vou continuar mostrando o que Deus me deu, né? Eu até peço aos bispos me ajudarem nessa aí. Esse rapaz está dizendo que ele não sabe nem pedir oferta, mas vai continuar falando do que Deus lhe deu. Vamos lá. Explicar como é que faz. Eu não sei, eu não mexo com a minha conta, eu tenho prova disso. Eu não mexo, deve ter uns 6 ou 7 anos que eu não vou no banco, né? Tem mais. Tem líder de igreja aí que vai até naquele negócio de bolsa de valores, que chama, né? Vai até na bolsa de valor, ninguém fala nada. Eu nem em banco eu vou. Nem a minha conta particular, eu não sei como é. Eu tô uns 2 dias já. Eu também não vou mais em banco faz um bom tempo. A não ser assim, se acontecer algum problema que seja específico para ser resolvido fisicamente lá, né? Mas tudo agora a gente faz por aplicativos, né? Fazemos até mesmo de casa, do sofá da nossa casa. Então não tem necessidade de ninguém ir ao banco, né? A não ser por uma coisa muito específica. Procurando a pastora Raquel para saber. Também não consigo saber.
no telefone mandando mensagem, não sei se ela viajou. Ah, perdeu não, perdeu o telefone. Isso. Dízimos e ofertas, Deus não quer ninharia, Deus quer tudo que você tem. Olha, em dízimos e ofertas, Deus não quer ninharia. Deus quer tudo o que você tem. E aqui se rasga a página do Evangelho onde fala daquela viuvinha que oferta as suas 2 moedinhas, né? Podemos dizer assim, é uma esmola mesmo, né? Foi uma esmola que aquela mulher deu, né? Uma moedinha, que é a moedinha que você dá, né? Que muita gente tem o hábito de fazer algumas moedinhas, deixa lá no capô do carro lá, né? No capô não, no porta-luva do carro, e quando chega o mendigo aí, 2 moedinhas. Só que muitas vezes nós fazemos isso com aquilo que sobra. E aquela mulher fez com tudo que lhe restava. Então, aquela mulher, Jesus diz que ela doou mais do que todos os ricos que doavam contas vultosas no tesouro do templo. Mas esse senhor aí está dizendo que Deus não quer ninharia, que Deus não quer esmola. Vamos ver. Tudo que você pretende ter, Ele quer tudo seu. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo agora, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar o Senhor Jesus. Aqui me faz lembrar Simão o mago, né? Aquele feiticeiro. Não estou dizendo que esse senhor é o feiticeiro, mas ele está dizendo que se alguém quer receber o Espírito Santo, tem que honrar a Deus. E honrar a Deus como? Com dinheiro. Se você lembra de Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 8, se eu não estou enganado, Simão o mago, ele pede a Pedro, né, que Pedro venda para ele, né? Chama de até esse comprar coisas religiosas ou sacramentos ou o que quer que seja, foi chamado de simonia, porque a partir daquele Simão, o mago, ele queria comprar o Espírito Santo. Quando ele viu que o Espírito Santo era dado, né, por meio da imposição dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro a Pedro para que Pedro ensinasse a ele aquele dom. E São Pedro vai dizer, né, para ele: maldito seja tu e o teu dinheiro, se tu achas que com ele tu podes comprar o dom de Deus. Isso está em Atos dos Apóstolos, não lembro agora o capítulo, mas eu acho que é o capítulo 8, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9. Eu vou ler aqui, só para colocar você dentro do contexto, né? Diz assim: certo Simão estivera na cidade praticando a magia. Então esse Simão era um feiticeiro, né? Praticava magia. Excitava o povo de Samaria, apresentando-se como grande personagem. Todos, do maior ao menor, o escutavam e comentavam: este é a força de Deus, chamada a grande. Então dizia com ele que ele era a força de Deus, chamado grande. Então muitos senhores estão pregando aí e são até chamados de homens de Deus. Mas veja, continuando a leitura. Escutavam-no porque durante bastante tempo os tinham encantado com a sua magia. Então eles escutavam não porque eles admiravam de fato Simão, o mago ou feiticeiro, mas porque ele os tinha encantado com a sua magia. Mas quando creram em Filipe veio anunciar o Evangelho e Filipe realizou grandes prodígios e sinais pela graça de Deus. Mas quando creram em Filipe, que lhes anunciava a boa notícia do reino de Deus e o nome de Jesus, Messias, homens e mulheres se batizavam. Também Simão creu e foi batizado. E seguia assiduamente Filipe, estupefacto, ao ver os grandes milagres e sinais que fazia. Em Jerusalém, os apóstolos ficaram sabendo que a Samaria havia acolhido a palavra de Deus e lhes enviaram Pedro e João. Eles desceram e rezaram para que recebessem o Espírito Santo, pois ainda não haviam descido sobre ninguém. Só estavam batizando no nome do Senhor. Só estavam batizados no nome do Senhor Jesus. Impuseram-lhes as mãos, Simão, Pedro e João, impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. E aqui entra o feiticeiro. Vendo Simão o mago que o Espírito era concedido
quando os apóstolos impunham as mãos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder de conferir o Espírito Santo a quem eu impuser as mãos. E aí Pedro lhe replicou: pereça o teu dinheiro e tu com ele, se crês que o dom de Deus está à venda. Então veja, vou colocar aqui de novo esse senhor e veja se isso aqui não é uma espécie de simonia, ou seja, querer comprar o dom do Espírito Santo. Veja aí. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo agora, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar o Senhor Jesus. Dízimos e ofertas, Deus não quer ninharia, Deus quer tudo. Tudo que você tem. Então veja, com dízimos e oferta, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que honrar o Senhor Jesus. Como? Com dízimo e ofertas. E o Senhor não quer ninharia, Ele quer tudo. Quer dizer que a ofertinha da viúva foi ninharia, né? Não tinha significado nenhum, quando na verdade Deus diz, né, na pessoa de seu Filho Jesus, que aquela mulher foi a que doou mais. A que doou mais do que todos os outros, porque doou o que dependia para viver, enquanto os outros doavam o que sobrava. E esse senhor, né, com esse pecado, influenciando aí o pecado de simonia, né, o Simão, o feiticeiro, queria comprar o dom do Espírito Santo. Esse senhor aí, né, estava querendo, ou seja, ensinando as pessoas a receber o Espírito Santo. Mas como fazer? Jesus vai dizer assim: se o teu filho pede um peixe, tu não dás uma serpente. Se ele te pede um ovo, não darás um escorpião. Tu dá um ovo. Aí Jesus vai dizer assim: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é para quem crê e quem pedir, gratuitamente, e não para comprar. Então está sendo induzido a comprar. E comprar como? Com dízimos e ofertas vultosas, né? Vamos ver aí esse outro senhor aí, que ele vai... já pregou contra, né, pastores que só pensavam em dinheiro, e agora ele está fazendo a mesma coisa. E depois veja o finalzinho do vídeo aí, quando ele falar. A Deus, olha o que eu pedi a Deus, e eu sei que aqui tem 5 irmãos, 5, nós já temos isso no nosso campo, que deu uma oferta acima de 100 mil. 10 5 irmãos que deu uma oferta ofertando entre 10 mil 100 e 100 mil. 30 irmãos. Olha só. Oferta entre 5 mil e 10 mil. 5.999, ele botou 5 porque 10 mil já está no outro. 300 irmãos, com uma oferta entre 2 mil e 4.999. 1.000 irmãos, com uma oferta entre 1.000 e 1.999. 3 mil irmãos, com uma oferta entre 500 e 999. 4 mil irmãos, com uma oferta entre 200 e 499. E todos os outros que queiram participar, com uma oferta acima de 100 reais. Se você está numa igreja que o homem só está falando em dinheiro o tempo todo e querendo tomar teu grana, cai fora daí porque era boca. E é pilantra, não é, pastor? Olha, ele novinho, de bigodinho, refutando ele mesmo. Se você está numa igreja onde o pastor só fala de dinheiro, sai fora daí. Que é pilantra, não é pastor. É ele que está dizendo, as palavras são deles, né? É dele aí mesmo, ele mesmo que está dizendo. 18 mil reais tá aqui. Aí quando foi à noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Já era, mas passou na fechadura. Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou e mandou sumir a dívida. Mandei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Você pagou. Jesus. Precisava de uns 30 metros só dessa toalhinha aí. Até esse vídeo aqui, alguém já tirando onda, né? O irmão aí tá dizendo que precisava de uns 30 metros dessa toalhinha, né? O rapaz pegou a toalhinha, passou na fechadura do banco e a dívida dele sumiu. E sumiu por quê? Jesus pagou. Ele disse que Jesus pagou a dívida dele. Eita Deus. Vai resolver minha vida. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que é respeitando todos hoje, os amados irmãos. Eu já testei. Aquele que disse que o pastor que pede dinheiro não é pastor, mas é um pilantra, ele não somente estava pedindo no outro vídeo, e agora ele está ensinando como fazer as pessoas ofertarem e dizimarem. E não é porque a pessoa, né, Jesus diz assim, há mais alegria em dar do que em receber, ou senão vai se dizer assim, quem semeia pouco, pouco colherá, né?
E São Paulo vai dizer que cada um dê segundo segundo o seu coração, né? Segundo o amor, a alegria que estiver no seu coração. Mas ele vai dizer aqui que não precisa ser por amor, não precisa ser segundo o coração. Veja a técnica, que técnica perfeita. Isso é melhor do que coach. Todos os processos de tirar oferta. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa esse envelope aí. Passa o que? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Não, uma palavra que seja de 5 minutos. Você tem que dar uma palavra sobre a oferta. Tem que dar uma palavra sobre oferta, sobre dízimo. Nem que seja 5 minutos. Por quê? Você mexe com a mente e o coração da pessoa. E depois você faz a técnica de enriquecer. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Bota a oferta ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ok? Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama ou dá oferta porque é constrangido. Azar dele. Veja, ele vai repetir. Ou dá oferta porque ama ou porque é constrangido. Dá oferta porque é constrangido. Azar dele. Azar dele. Né? Então veja. É isso aí, gente. É isso aí. E Jesus bem falou. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. A avareza, o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal, diz São Paulo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Deus abençoe você. E esse vídeo aqui não é para defamar, não é para falar mal, não é para esculhambar ninguém. Esse vídeo aqui é para mostrar que eles nos acusam de idolatria, quando na verdade não existe idolatria na Igreja Católica. Ah, mas tem gente, Denis, que realmente adora. Se adora alguém que não seja Deus, é porque essa pessoa não compreendeu a fé católica. Precisa ser catequizada, precisa ser instruída. Porém, não é prática da Igreja Católica a idolatria. Isso é mentira daqueles que deturpam as Escrituras, tiram as Escrituras do seu contexto histórico, tiram a palavra de Deus da sua cultura originária e vêm falar mal, né? Por exemplo, quando vai se ler Êxodo capítulo 20, versículo 4, onde diz que não farás para ti imagem de nada do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos mares, né? Por quê? Porque seria a imagem de um ídolo. Só que essa palavra, Deus está falando a respeito da imagem de ídolos, de deuses falsos. Porque senão, do contrário, no capítulo 25 de Êxodo 20, condena a imagem. No capítulo 25, Deus manda fazer imagem. No capítulo 31 de Êxodo, Deus dá o Espírito Santo e dá sabedoria para alguns homens confeccionar imagens e outras obras de arte dentro do templo. No capítulo 6, 7 e 8 do primeiro livro dos Reis, Deus manda fazer imagem no templo. Jesus entrou no templo e, irado, expulsou as pessoas de dentro do templo usando um chicote. E não foi porque tinha imagens no templo. E tinham imagem. Quando Jesus entrou no templo, existiam imagens no templo. Todas as imagens que existiam lá na antiga aliança dentro do templo, continuou com Jesus. Claro que provavelmente algumas modificações por conta do templo que já tinha sido destruído e reconstruído e assim sucessivamente, né? Mas Jesus não entrou com o chicote no templo, expulsando as pessoas que ali estavam, porque eles estavam venerando ou até mesmo adorando uma imagem. Não. Jesus entrou no templo com o chicote, expulsando os vendilhões do templo, porque dizia: o zelo pela casa do meu pai, né, devora o meu coração. E ele faz o quê? Expulsa o quê?
os vendilhões, os mercenários, os ladrões. A casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões, diz nosso Senhor Jesus Cristo, expulsando os vendilhões do templo. Então, meus amados irmãos, cuidado. Cuidado com as palavras que são ditas contra os católicos. Investigue, estude, leia as Sagradas Escrituras, leia o Catecismo da Igreja com sinceridade, em busca da verdade. Porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz ainda, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. Amém. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo, deixa o teu comentário, o que é que você achou e vamos ajudar a evangelizar. Amém.